Graça e paz. Tudo bem, Reverendo Juliano, amigos do seminário do terceiro ano? Que Deus esteja aí abençoando as nossas vidas, nessa época de pandemia, época de isolamento social. Que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, esteja sendo derramada sobre sua vida, minha vida. E estamos aqui para mais um momento de prática de pregação, esse exercício acadêmico, mas sabemos que Deus está trabalhando neste meio também. Antes de começar, queria fazer uma oração em gratidão a Deus por este momento. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de continuarmos a pregar o teu evangelho, mesmo que seja um exercício acadêmico, sabemos que o Senhor tem tocado os nossos corações e falando verdades para nós. O Senhor esteja abrindo os corações dos nossos irmãos, abrindo a minha boca para que eu possa ser o seu instrumento, que não venha sair nada que não seja de acordo ou de agrado com o teu coração, e nada que seja para somente honra e glória do teu santo e bendito nome. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te peço, agradecido. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, aqui eu queria trazer a memória daqueles que já assistiram ou não. Existe um filme que se chama Ele Está de Volta. É um filme de ficção que relata a vida de Adolf Hitler, o líder nazista, chanceler do Reich, o Führer da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Foi um ditador, principal instigador da Segunda Guerra e figura central do Holocausto, que seria um genocídio em massa de cerca de 6 milhões de judeus, além dos ciganos, poloneses, homossexuais e muitos outros que foram mortos, sendo um total assim cerca de 11 milhões de mortos pelo regime nazista. O pensamento de Hitler era que a raça ariana dominaria o mundo. E neste filme, ele aparece do nada, no terreno onde ficava o seu antigo escritório, em 1945, que seria o bunker do Führer. E ele ali é encontrado por um jornalista que vê ele como um perfeito imitador do Führer e o trata como um comediante exemplar perfeito. E com isso ele pega esse Hitler e sai por um tour pela Alemanha. O que eu acho interessante é que durante esse tour as gravações acontecem também por câmeras escondidas, mostrando a real atitude do povo alemão em ver aquele rapaz, aquele ator como Adolf Hitler. E, pasmem, muitos ali o aplaudiam. Muitos ali perguntavam para ele quais seriam as ideias de Hitler em relação à política atual. São cenas reais ali neste momento no filme. Pessoas que querem tirar fotos, selfie, com um sorriso no rosto. E assim neste filme, no decorrer do filme, ele consegue adeptos, seguidores, vídeos com ele contando a sua história explodem na vida das pessoas naquele filme, e as pessoas começam a estar dispostos a levantar a bandeira nazista novamente. O que eu quero mostrar com isso é que a nossa humanidade, ela se entrega a uma liderança que prega algo que nos distancia do Senhor. A nação alemã era uma nação berço do protestantismo, berço de muitos teólogos surpreendentes que no início do século XX se entregam a um falso líder que prega uma distinção racial, levando milhões a mortes horrendas. E ainda nos dias de hoje, no século XXI, muitos são enfeitiçados por seus corações a seguirem uma liderança como essa, que afastam dos caminhos do Senhor. E é nessa perspectiva que eu quero tratar hoje, na ideia do poder de uma falsa liderança que vem afetar os nossos corações que são fracos e que, como o profeta Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Uma falsa liderança nos afasta do verdadeiro alvo. Acompanhe comigo a leitura que eu farei da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 17. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo.
Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que vos recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou desde eu nascer e me chamou para sua graça, aprovo revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos. Antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus irmãos, a carta aos Gálatas muito provavelmente foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Gálatas não seria uma cidade, mas sim uma região, a região sul da Galácia. Provavelmente ele escreve para as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, cidades das quais Paulo e Barnabé pregaram o evangelho em sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram o verdadeiro evangelho de Cristo para aquele povo, formando igrejas e assim os gentios tornaram-se cristãos. Mas Paulo soube que os cristãos daquela região estavam sendo pervertidos por um falso evangelho. Os Gálatas estavam sendo enganados por um falso evangelho, onde após a saída de Paulo e Barnabé, homens cristãos judeus, que nós conhecemos como judaizantes, pregavam uma salvação que se submetia à lei judaica, ensinando aquilo que Paulo nos chama de outro evangelho. Querendo que os Gálatas seguissem as leis judaicas e assim invertendo o caminho deles, dizendo que a salvação não dependia somente da morte e ressurreição de Cristo, mas eles tinham leis a cumprir, circuncisão, aquilo que comer, leis cerimoniais e costumes judaicos. Assim, levando para um pensamento legalista do evangelho, como se precisassem de algo feito pelo homem, por eles, para alcançar essa salvação. Com isso, meus irmãos, conseguimos ver que os Gálatas são enganados por um falso evangelho. E com isso, Paulo se admira de como rapidamente os Gálatas são dominados por este falso evangelho e começam a se desviar do verdadeiro evangelho. Estavam abandonando a dependência da graça de Deus para uma autonomia da lei, onde a necessidade de fazer algo para alcançar a salvação era deles. E Paulo amaldiçoa aqueles que estão levando este falso evangelho para eles, aqueles que estão enganando e desviando os Gálatas do caminho verdadeiro, aqueles que estavam fazendo com que eles retornassem à vida de independência, de autonomia a Deus. E que qualquer um que fosse pregar um evangelho diferente daquele que fora pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Eles não deveriam dar ouvidos e nem serem ouvidos nem seguidos, pois esses ensinamentos dos judaizantes eram um falso evangelho que estava enganando e pervertendo os Gálatas. E meus irmãos, eu vejo que isso não se difere nos dias de hoje, onde nós não vemos somente um tipo de evangelho sendo pregado, mas vários evangelhos, vários falsos evangelhos, falsas teologias sendo pregadas. E ainda hoje, a igreja é enganada por falsos evangelhos. Cristãos recebendo ensinamentos falsos e se desviando do verdadeiro caminho.
Assim como os cristãos da igreja de Gálatas, dos Gálatas, viviam uma inconstância por causa dos ataques dos falsos profetas que ensinavam um falso evangelho, nós vemos hoje muitos membros de nossas igrejas sendo atacados por falsos evangelhos e sucumbirem a segui-los. Durante os últimos anos, vimos muitos fiéis trocando de igrejas, saindo de nossas igrejas e seguindo para igrejas com teologias falsas, com teologias que são mais voltadas para o coração do próprio homem e não para a glória, honra e louvor de Deus. Pregadores que nós vemos que também na maioria das vezes são donos de suas igrejas, eles usam programas de TV, vídeos que são postados nas redes sociais e viralizam, e assim atinge os corações de muitos cristãos que não entenderam o que é o verdadeiro evangelho. E até mesmo atinge o coração de pregadores que se encantam por teologias falsas e começam a pregar um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Uma pesquisa feita por um jornal digital nos mostra que a igreja, com esses ensinamentos, com teologias que não levam a Deus, crescem cerca de 50% a 60% a mais do que igrejas mais tradicionais, igrejas a qual nós fazemos parte. Pois muitas vezes leva para as pessoas que a vida com Deus é uma vida próspera, uma vida cheia de bens, sem problemas financeiros, sem problemas de saúde, onde os cristãos são os filhos do rei e devem ter uma vida de príncipes, de princesas, sem sofrimento nenhum, sendo que você pode fazer o que quiser, você tem uma vida autônoma de Deus, só basta você saber que tem um Deus, e esse Deus tem que fazer as coisas para você, porque você é filho de Deus, e Deus tem essa obrigação para com você. E aí acaba surgindo frases como somos semelhantes a Deus e por isso somos totalmente iguais a Ele. Ou que somos o centro do coração de Jesus. E assim, leva-se um grande número de pessoas que, num certo tempo, vão entender que isso é errado e ficam descontentes e por muitas vezes se cansam de ouvir sobre o Evangelho. Aí surgem essa denominada, uma nova denominação que seriam os desigrejados. E as pessoas ficam carentes, sedentas, mas se afastam do Evangelho. Um exemplo disso, nós vamos fazer uma evangelização em nossa cidade, entregando Bíblias e conversando com as pessoas. E nós vimos que muitos na minha cidade já fizeram parte de algumas igrejas que são descritas como evangélicas, que prometeram coisas, que falaram que Deus era isso, Deus era aquilo, e eles não receberam o que imaginavam, que esse Deus não era aquilo que eles imaginavam, e eles abandonaram e vivem como desigrejados e não querem mais nada com a igreja. Porque muitas pessoas acabam vivendo de forma alienada, uma vida discrepante do verdadeiro evangelho. Uma vida de um evangelicalismo diversificado, onde as pessoas fogem das responsabilidades de um verdadeiro cristão. E com suas ações não vivem e nem pregam o verdadeiro evangelho. Mas o hábito, a vida deles, é o que está no centro do coração deles, são elas mesmas. E elas acabam deixando Deus de lado. Mas como podemos mudar isso? Como podemos mudar essa realidade? Como podemos mostrar a essas pessoas que elas estão erradas e que elas devem se voltar ao verdadeiro evangelho? Voltando para o nosso texto, para a carta dos Gálatas, nós vemos que Deus levantou Paulo para anunciar o verdadeiro evangelho. Paulo mostra para os Gálatas que ele é um verdadeiro cristão e que ele procura agradar a Deus e não os homens, que o evangelho que ele anuncia não é para agradar o coração de homem nenhum, mas sim uma revelação de Jesus Cristo para agradar somente o coração de Deus. Deus levantou Paulo para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Paulo lembra aos Gálatas sobre como era a vida dele antes de conhecer a Cristo.
que ele era o perseguidor dos cristãos, que como judeu ele achava que estava agradando a Deus, mas na realidade ele estava somente satisfazendo aquilo que o seu coração queria, aquilo que a tradição dizia que devia ser feito, aquilo que a sua carne desejava fazer. E aqui, após um ato sobrenatural, operado pelo próprio Deus, ele recebe o verdadeiro evangelho do próprio Cristo e saiu a pregar e viver o verdadeiro evangelho, qual ele encontrou através da revelação de Cristo e de sua escritura. Deus levanta Paulo para pregar o verdadeiro evangelho, pois Paulo sabia que o evangelho não era de origem humana, mas de uma revelação divina, de uma origem celestial, focada não no homem, mas em Cristo. Paulo era um ministro fiel da palavra, e assim ele negava o seu coração, e tudo que ele buscava era a glória de Deus. Paulo era obediente ao seu chamado. E vemos isso no decorrer da sua vida. Mesmo quando ele foi pregar naquela região, ele foi perseguido em Antioquia, ele foi ameaçado de ser apedrejado em Icônio. E em Lista, ele foi apedrejado até pensarem que ele estava morto. Mas mesmo assim, ele volta para aqueles lugares e anuncia o evangelho, levanta igrejas, leva muitos a Cristo. Paulo, meus irmãos, ele não buscou agradar a homens nem o seu próprio coração. Antes, porém, vimos que foi Deus que o levantou para pregar insistentemente o evangelho verdadeiro, o qual o alcançou ao caminho de Damasco através da revelação de Jesus Cristo, que mudou a vida dele. A revelação do sacrifício do Deus Filho, aquele que era o Cordeiro puro, santo, que se humilhou, fazendo-se homem, vindo a este mundo, e mesmo vivendo de maneira reta e justa, colocou sobre si os nossos pecados. Os pecados que nos afastam de Deus. E ele se entregou na pior morte que existia naquela época, uma morte de cruz, na minha e na sua, que era sua e minha cruz. Jesus se sacrificou para nos desraigar deste mundo perverso, mas após 3 dias ele ressuscitou e ele voltou ao lado do Pai e hoje vive. E ele nos deixou o seu Santo Espírito como nosso Consolador. E assim, através do arrependimento verdadeiro, da fé que nos é dada como dom do Espírito Santo, nós devemos viver uma nova vida, uma conversão de vida, onde antes vivíamos como rebeldes contra Deus, com uma vida de escravidão do pecado, e pelo sacrifício, a morte da cruz e ressurreição de Cristo, mediante a nossa fé nesse sacrifício, somos incluídos na salvação. E assim somos transformados, regenerados, vivendo uma novidade de vida, sabendo que tudo que fizermos deve ser feito de acordo com a vontade do Deus Pai, para a sua honra e sua glória. E assim, meus irmãos, através de Cristo, Deus levantou a Paulo para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo para os inconstantes Gálatas. E nos dias de hoje, para combater as inconstâncias encontradas em nossas igrejas, Deus ainda levanta pessoas para pregar o verdadeiro evangelho. Meus amados, Deus ainda levanta pessoas para pregar este verdadeiro evangelho. Ele nos levantou para pregar o verdadeiro evangelho. Com isso, meus irmãos, toda oportunidade que tivermos, devemos pregar a Cristo, o sacrifício da cruz, a ressurreição, pela qual a graça de Deus é derramada na vida do cristão, mudando, regenerando a sua vida, tirando ele do pecado. Por isso temos que levar, através de Cristo, uma transformação de vida para as pessoas. Deus nos levanta e levanta pessoas para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que leva ao arrependimento, à mudança de vida. Não para que pessoas saibam que Jesus é somente o Senhor, mas que além disso ele é o nosso Salvador, aquele que gera mudanças em nossas vidas.
Eu tenho um amigo pastor que durante anos, em uma determinada igreja que ele pastoreava, ele via que os membros de sua igreja eram envolvidos com as programações da igreja. Mas fora da igreja, eles não tinham uma vida de verdadeiros cristãos. As atitudes deles eram de superioridade com as pessoas do mundo. Eles tinham pecados escondidos que só se arrependiam quando eles eram revelados publicamente. E assim o pastor via que não tinha um verdadeiro arrependimento na vida dos membros de sua igreja. E assim ele começou a orar e jejuar. Em determinado dia, ele estava num shopping, ele encontrou um antigo amigo de seminário. E quando estavam conversando, ele perguntou como você está, e aí ele abre o seu coração dessas coisas que estão acontecendo em sua igreja. E esse amigo fala para ele, ó, vamos nos reunir para a gente arrumar uma solução, que eu quero te ajudar. E eles começaram a se reunir, e o primeiro ponto que esse amigo dele bateu para com o pastor foi como é as suas pregações. E analisando as pregações, eles começaram a ver que as pregações daquele pastor estavam sendo pregações, palestras de autoajuda. Não víamos Cristo, eles não viam Cristo naquela pregação. Via somente coisas para mexer no ego e no coração, mas não para gerar mudança de vida. E com isso eles começaram a estudar. O amigo do pastor começou a levar livros de pregação bíblica, pregações que levam Cristo, que mostram quem Cristo é, o que é o verdadeiro evangelho. E um certo dia, este pastor, numa escola dominical, foi à frente da igreja e pediu perdão para a igreja, porque ele estava sendo falho com aquela igreja. Porque ele não estava pregando o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que lhe fora ensinado, que ele deveria pregar. E a partir daquele momento ele iria mudar o estilo de pregação, o estilo da vida dele, para que a igreja mudasse, porque ele estava vendo que a igreja não estava caminhando para o caminho certo. No início não foi fácil, mas após um ano a diferença na vida dos membros daquela igreja estava visível. Tanto que aquela igreja, até hoje, tem trabalhos de evangelização e trabalhos sociais que são reconhecidos por toda a cidade. A cidade começou a ver a diferença na vida daqueles cristãos, porque eles mudaram as suas vidas. Eles não estavam mais escondendo que os seus pecados, pelo contrário, eles estavam arrependidos e houve mudança de vida. Foi algo maravilhoso. Meus amados, assim como este pastor, Deus me levantou vocês e tem levantado pessoas para pregar o verdadeiro evangelho. E cabe a nós ver o que estamos pregando, como estamos vivendo. E além de ver o que a nossa igreja está buscando nas redes sociais, em vídeos na internet, nós temos que ter atenção para ver como que está a saúde espiritual de nossas igrejas. E em todos os momentos, assim como o apóstolo Paulo fez, em toda a sua vida devemos pregar o verdadeiro evangelho, o qual Jesus Cristo é o centro, e que a salvação só acontece mediante a fé concedida a nós pelo sacrifício de Jesus Cristo, sua ressurreição. Amados, nós sabemos que assim como os Gálatas eram inconstantes, muitos cristãos ainda hoje também vivem assim. E como Deus levantou Paulo para anunciar o verdadeiro evangelho, ele nos levanta e levanta pessoas para anunciar este verdadeiro evangelho hoje. Então cabe a nós como missão, pois nós como futuros ministros do evangelho, como futuros pastores do rebanho de Deus, devemos buscar ver a realidade, as necessidades dos membros de nossa igreja. Devemos mostrar a eles fontes de onde eles possam buscar ensinamentos sobre o verdadeiro evangelho, além daquele que nós temos pregado e ensinado na igreja. Rever sempre nossos estudos e pregações para ver se não estamos deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Ver, procurar saber se a nossa vida é uma vida espelho, porque nós seremos espelhos aos cristãos de nossa igreja.
Assim como Paulo foi um exemplo para os Gálatas, nós temos que ser exemplos por onde passamos e estarmos sempre, meus amados, em comunhão com aquele que entregou a sua vida por nós, que morreu em nosso lugar, na nossa cruz, que é Jesus Cristo, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida para a honra e glória de Deus. Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição nos trazendo vida. E através do seu Filho, do seu Espírito Santo, derrama a sua fé em nós. Este é o verdadeiro evangelho que nós devemos pregar. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Um grande abraço e que o amor de Deus continue sendo derramado na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Fique com Deus. Vamos fazer mais uma oração encerrando este momento. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem sido presente e fiel em nossas vidas. Deus, nos ajude a sermos melhores. Nos ajude a levar o verdadeiro evangelho que é o teu Filho Jesus às pessoas que necessitam. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.